Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra do Fausto Zamboni, Contra a Escola. Ensaio sobre literatura, ensino e educação liberal. Essa obra Agui. Né? Por que a escola não educa e condena tantas vidas ao desperdício e à esterilidade? A educação ex docere, conduzir para fora, ou de fora para dentro, na verdade, né? Porque vocação é de dentro para fora, é vocare, né? De dentro para fora. E ex docere é de fora para dentro. Ex, que é fora, docere, conduzir, né? Conduzir a partir de fora. Deixou de ser uma abertura à razão e ao espírito, convertendo-se em engenharia social e manipulação dos instintos baixos para a realização da vontade de poder ou vontade de potência do Nietzsche, né? O homem, não mais educado naquilo que tem de essencialmente humano, passou a ser instrumentalizado em vista de algum interesse econômico ou social. Em consequência, desumanizou-se, transformando-se no imbecil que, com base em concepções erradas acerca da natureza humana, cria políticas desumanas. A situação de doença linguística e espiritual perdeu a experiência de amplas faixas da realidade ligadas à razão e ao espírito, assim como a capacidade de compreendê-las e expressá-las. De nada nos serve essa louca pretensão de alterar a natureza humana e remodelar o mundo. Cabe a nós, então, fazer o inventário dos nossos descaminhos e retomar a estrada mestra abandonada, segundo Fausto Zamboni. Fausto Zamboni é doutor em letras pela Unesp, professor de língua e literatura italiana na UniOeste, no Paraná, e atua em pesquisas na área de literatura italiana, crítica e educação literária. Há algo de podre no reino da educação. O prestígio e a expansão da escola contrastam com uma espantosa pobreza de resultados. No caso da educação literária, a institucionalização do ensino substituiu a verdadeira formação do leitor, que acompanha o desenvolvimento da sua personalidade e requer iniciativa própria, pela obrigação externa meramente curricular, que é a educação, né? Externa, tentar colocar de fora para dentro, tentar conduzir de fora para dentro. É meramente curricular e tem, quando muito, o efeito negativo de distorcer a compreensão do que seja a literatura. A combinação entre obrigatoriedade escolar e planejamento desde fora da mentalidade do aluno significa, de fato, manipulação. Evita-se dessa forma o caminho árduo e arriscado da persuasão dos adultos. A ânsia de reformar toda a sociedade aqui e agora cede o passo para os projetos de médio e longo prazo mais seguros, pois é mais fácil mudar as mentes ainda informes das crianças. Os gregos diziam que somente o homem com experiência nas coisas mais belas poderiam compreender a conversação dos sábios. A apeirocalia, ou falta de experiência da beleza, né? Falta de limites, né? Sem limites, calia de beleza, né? A empeira, não é a apeirocalia. Calia, kalos em grego é beleza. A é uma partícula de negação. Peiro vem de perímetro, de limite. Por isso o apeiron. Apeiron significa sem limite, o limitado, que era o princípio de Anaximandro, né? Então é a emperocalia. A emperocalia, porque empereia que quer dizer experiência. Então ele erra várias vezes aqui em questão etimológica, o autor do livro. Então já dá para ver que ele não conhece tão bem, sendo contra a escola, não conhece tão bem a etimologia das palavras, porque eu já peguei ex docere, que é docere é conduzir, vem do mesmo pedagogos, né? Pedagogos em grego é aquele que conduz pela mão, era o escravo que conduzia a criança para o professor, para o preceptor, para o aedo, o rapsodo, aquele que iria ensinar a criança. Então, é aquele que conduzia, né? De fora, conduzia você para dentro do conhecimento ou para dentro de si mesmo. Vocação, que é de dentro para fora. Ele coloca aqui que ex docere é conduzir para fora. O cara não sabe etimologia. A emperocalia, ou a falta de experiência da beleza, é o maior fator de exclusão cultural. A literatura é uma ferramenta valiosa para treinar a percepção da beleza da linguagem, do ambiente físico e das relações humanas. É, portanto, imprescindível para formar o homem que atua no debate público. Vamos lá, conhecer mais um pouquinho da obra. Já tem problema já nela, né? Como eu disse, tem problema de etimologia, de conhecimento do grego e do latim.
O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir enfim a causa do fenômeno e o remédio universal. O Simão Bacamarte na obra O Alienista, no conto O Alienista do Machado de Assis. Né? Vamos à introdução. Introduction. Este ensaio nasceu do contraste entre duas experiências antagônicas. A primeira como aluno e depois como professor de literatura na universidade, que me havia convencido da inutilidade de todos os esforços didáticos com alunos que, na sua maioria, não eram capazes de abrir um único livro de literatura por conta própria. Contudo, a oportunidade de assistir ao curso online de filosofia, ao COF, aluno do COF, do filósofo Olavo de Carvalho, que atua à margem do ensino institucional e não tem nem mesmo formação universitária, deu-me um parâmetro para julgar o mundo acadêmico desde fora e dissipou completamente o meu ceticismo educativo. Em alguns aspectos eu concordo com ele por conta da educação formal obrigar os alunos a ler algumas obras. Geralmente você vai atrás dessas obras por impulso. Eu, durante toda a minha educação formal, a educação básica, ensino fundamental e médio, eu não tive interesse nenhum por obras de literatura. Interesse nenhum. Me mandavam ler, eu lia, tentava. Na época não tinha internet, não tinha resenha, não tinha nada, não conseguia saber ter acesso a nada. Aí eu lia a primeira página, a página do meio, e lia a página do final, e lia as orelhas. Por isso que eu aprendi a ler orelha e contracapa do livro, né? Para tentar pegar e abstrair dali e tentar fazer as provas. Tinha vezes que inclusive eu nem lia a obra, eu tentava era colar mesmo. Então, de fato, não tinha interesse nenhum por literatura naquela época. Eu gostava muito, sempre gostei muito de ler, mas eu lia muito mais na minha infância, eu até que li bastante, mas eu li muito mais gibis, coisinhas bem supérfluas. E na minha adolescência e juventude eu gostava de ler sobre videogames, sobre jogos. Eu tinha uma locadora de videogames, né? Eu era viciado em jogos. Eu gostava de jogos que testavam inteligência, mas gostava também de conhecer o universo dos jogos, que tinha uma boa dose de mitologia ali, que depois foi algo pelo qual me apaixonei posteriormente ao fazer filosofia. Então concordo com a tese de que o ensino formal, a escola, cria aversão à literatura em vez de fazer com que os alunos se apaixonem pela leitura e por ler os clássicos. E até depois, no início, fazendo filosofia, eu gostava mais de filosofia, não gostava tanto de literatura. Mas aí, depois de ler tantos filósofos, eu fui descobrindo que eles, na sua inspiração, para poder produzir o seu conteúdo, a sua filosofia, o seu pensamento, que muitas vezes era um pensamento novo e um pensamento diferenciado, e para cultivar a sua imaginação, para poder desenvolver um pensamento diferenciado e conseguir fazer uma crítica das coisas, eles liam muito literatura. E aí eu comecei a buscar ler literatura e fui lendo outras coisas também, comecei a ler sociologia, e aí eu fui expandindo. A filosofia acabou me levando a todos os outros saberes, e hoje eu leio de tudo, de todas as ciências. Ciências humanas, ciências exatas, ciências da natureza, até as ciências linguísticas. Eu gosto muito hoje de estudar a língua portuguesa em especial. Tento estudar e ler outras línguas, conheço um pouco do grego, conheço um pouco do latim, tento estudar e aprender sobre inglês, sobre outras línguas, eu tento até árabe, hebraico, essas línguas. Então é isso aí. Vamos lá. Trata-se de um curso à distância, sem certificados, avaliação e controle disciplinar, que se mantém pelo poder atrativo do amor ao conhecimento. Isso aqui é extremamente louvável, o trabalho do Olavo de Carvalho. Isso aqui eu concordo plenamente com o que ele faz. Esse amor que ele cultiva à literatura, ao saber, ao conhecimento, de ir atrás, de ler, de conhecer os caras. E ele faz isso. O problema muitas vezes na hora dele organizar isso, porque ele combina literatura, que é algo muito interessante, que desperta a nossa imaginação, inclusive a nossa ficção, com teoria da conspiração, porque ele lê muita galera muito doida norte-americana. E lá é o berço das big teorias, né? Big theory, das grandes teorias da conspiração. Então ele bebe muito nessas teorias e acaba confundindo com a sua imaginação literária por conta de ter lido muito. E aí ele fala inclusive o seu grande conceito é o paralaxe cognitiva, né? Que é a questão de não conseguir se voltar para a realidade, de viver num mundo de ilusão, de imaginação. Essa paralaxe cognitiva é o que ele mesmo faz consigo com seus alunos. Ali pude experimentar o que é de fato a educação. Conheci autores ignorados no horizonte da intelectualidade acadêmica e reorientei completamente o rumo dos meus estudos.
Tive, portanto, uma experiência prática e uma resposta teórica que me convenceram que o exame da educação da nossa época, desde as suas bases, é uma necessidade incontornável. Por que a escola não educa e condena tantas vidas ao desperdício e à esterilidade? A educação, ex do série, conduzir para fora, mais uma vez errando, né? Não é conduzir para fora, é conduzir a partir de fora. Igual pedagogia. Pegar pela mão e conduzir, levá-lo até o rapsodo, o aedo, o preceptor, aquele que seria o professor, né? Porque naquela época o professor era particular e ensinava de tudo, né? Na paideia grega, era a educação integral, que era dada pelo professor. Era uma aula individual, o professor com o seu aluno, só quem podia pagar o professor conseguia estudar e aprender essas coisas. Não era uma sala de aula, né? Era algo completamente diferente do que a gente entende hoje por educação. Deixou de ser uma abertura à razão e ao espírito, convertendo-se em engenharia social e em manipulação dos instintos baixos para a realização da vontade e poder. Então é isso aí. Isso é um pouquinho dessa obra e das minhas críticas ao que eu li até aqui. Não estou criticando a obra inteira, eu fiz críticas pontuais ao que eu li, né? Mas concordo, né? Acho que a escola de fato provoca uma aversão à literatura e ao conhecimento de forma geral. Mas discordei de alguns pontos aqui, da forma como ele conduz a etimologia. Aparentemente ele não conhece muito bem a etimologia e colocou isso no livro, que para mim é grave. Eu considero isso grave, porque fazer isso, né, você divulga algo que é equivocado, para mim completamente equivocado, né? É esse aqui mesmo para marcar. Eu não tenho marcador de página, então eu tenho que ficar pegando meus papéis, que eu deixo muito papel aqui, para poder usá-los como marcador de página quando eu preciso. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 687 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro por conta de conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui na plataforma do YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.